Olá, cá estamos para mais um episódio da Esquina Criativa. Estamos com o Jorge Filipe Silva, é fotógrafo de 22 anos e vem-nos falar um pouco do que é que o levou ao mundo da fotografia, da forma como vê a fotografia também nos dias de hoje, em que é uma coisa tão comum e um bocado banalizada até. Olá Jorge, obrigado por estás aqui connosco. Podes-nos dizer como é que começaste na fotografia, como é que isto começou, se já é uma coisa de pequeno até? Eu sempre gostei de ver fotografia e imagem, fosse ela, sei lá, vídeo, aqueles álbuns de família e tudo. E depois comecei, tive a minha primeira máquina fotográfica, comecei a fotografar, eu fotografava literalmente tudo o que via à minha frente, desde aniversários, ia ao Porto tirar fotos às ruas e assim. E depois eu também gostava muito, sempre gostei muito também de ver museus, exposições e isso, e depois pensei, ok, então já que gostas muito disto, porque não então ires de facto fazeres algo que gostas? E então pensei, vou estudar fotografia. Quando entraste no curso acabaste por ganhar uma nova perspectiva sobre a fotografia, certo? As minhas bases de fotografia eram totalmente nulas, eu não percebia nada de fotografia, no sentido de não conhecia referências, não conhecia nada. E foi tipo, entrar para lá foi um novo mundo, porque eu fiquei, uou, eu tenho mesmo ainda muito para aprender. E depois lá está, e agora tenho uma certa piada a comparar os trabalhos, por exemplo, o meu projeto final com os trabalhos que eu fazia inicialmente, e nós aí vemos mesmo a evolução do Jorge, que eu acho que isso aí é muito fixe. E neste caso, estudar fotografia mudou drasticamente a maneira como eu pensava a fotografia, tanto que eu agora, aquilo que eu fazia inicialmente de ir para o Porto tirar fotografias às ruas e essas cenas todas, deixei de gostar mesmo. Porque, sei lá, eu acho que agora para mim a fotografia tem que ser muito mais pensada do que simplesmente, ok, vou sair à rua e vou tirar fotografias. Se calhar há pessoas que gostam muito dessa maneira de fotografia, mas para mim descobri o que verdadeiramente eu gostava, que é, lá está, pensar a fotografia, saber o que quero fazer. E como é que é o teu processo criativo? Podes-nos falar um pouco desde o início do teu projeto, como é que escolhes as tuas ideias, porque tens a liberdade às vezes para fazer o que quiseres. É isso, porque imagina, a maior parte dos projetos todos que eu fiz foram sempre em contexto académico, foram quase sempre nas cadeiras e assim os gestores pediam para fazer os projetos e nós fazíamos, e tínhamos sempre um determinado, não sei se era tema ou era, tínhamos uma espécie ok, tens de fazer algo relacionado com isto. Outras vezes eram mesmo projetos livres e lá está, eu inicialmente, como não percebia muito de fotografia, eu tinha muitas vezes quase crises de o que é que eu vou fazer agora, eu não conseguia ter temas, não conseguia pensar em nada, e depois comecei a ter novos métodos, que era, porque uma vez estava a ler um livro e pensei, ok, era de facto fixe fazer um trabalho relacionado com isto. E depois, nesse trabalho resultou e depois comecei, ok, então agora muitas vezes, por exemplo, leio livros desde o Oscar Wilde, a José Saramago, por exemplo, e através desses livros, sei lá, pequenas frases, pequenos conceitos e assim, dão-me, então, ok, vou fazer algo relacionado com isto. Isso é sempre o ponto de partida. Depois, quando estou a fazer os projetos e assim, lá está, isso aí agora. E já as pessoas também me têm dito que os meus projetos têm dado um bocado sempre, que é a religião, o pensamento e isso, porque, sei lá, eu sempre cresci, porque foi isso, eu sempre cresci num mundo muito ligado à religião e isso, que eu agora, não sei porquê, mas os meus trabalhos vão muito ligar a isso. É uma área que se calhar cativa, certo? E ver diferentes perspectivas. A maneira, sim, porque lá está isso, que é, eu nos meus trabalhos eu gosto muito de abordar o pensamento das pessoas, gosto muito de abordar os costumes delas e a fotografia é fixe porque me dá essa liberdade porque os meus, se repararem, nos meus mais recentes projetos, a fotografia é muito a criação de imagens, ou seja, o que está numa imagem, eu tive que criar aquilo, tive de reunir uma série de conceitos e isso. É muito mais do que simplesmente carregar num botão, sair à rua e carregar no botão. Exatamente. E tens algum projeto que digas, não, este aqui é mesmo o meu favorito, ou este aqui foi o mais aclamado, digamos assim? O mais aclamado, provavelmente não pode ter sido, mas acho que é o meu preferido porque foi o último que eu fiz, que é o meu projeto final, que é o Ao Sétimo Dia, que está em exposição agora no Centro Português de Fotografia no Porto. Lá está, porque nós tínhamos de fazer o projeto final e mais uma vez, eu não tinha ideias para o que é que ia fazer. Comprei um livro, li esse livro que era o de Alberto Camus, O Mito de Sísifo, e nesse livro o autor aborda muito sobre o pensamento e a maneira como a ciência diz-nos tudo, e depois quando nós começamos a pensar na arte, no pensamento e nessas coisas, o mundo já não é exato e já estamos é quase como se a nossa mente expande isso mesmo. Então peguei nesse ponto de partida
E, ok, vou fazer então algo sobre a origem da vida e sobre a relação do mundo e isso. Pois lá está, mais uma vez, foi dar outra vez à religião. E neste caso, então, nesse trabalho, eu faço uma abordagem entre a ciência e a religião. E é um ensaio sobre a origem do mundo. Eu fui, por exemplo, ao ICVAS, que é a universidade no Porto, uma das universidades do Porto de Medicina, e lá eles têm um museu cheio de peças anatómicas, tipo desde fetos a crânios. E eu pensei, ok, parte do princípio do mundo e da origem da vida também pode estar nisto. E depois e relacionei também isso e fui relacionando sempre esses conceitos científicos e essas pequenas peças científicas e assim com lá está a parte da religião. Comprei desde... E depois tem piada porque eu comprei vários livros antigos em leilões e no OLX e assim. Porque lá está, eu queria ter bases, neste caso, teóricas para o projeto, mas que não fossem muito tipo que as pessoas já todas conhecem, no sentido de o mundo foi criado desta forma, depois Deus criou o mundo desta forma. Então, ok, vou fazer uma espécie de fusão e vou dar um novo ensaio sobre a origem do mundo onde relaciono ambas as partes. E depois, neste caso, no meu projeto, eu também utilizo desde páginas dos livros que eu comprei. Uma das áreas de interesse que tens é também a fotografia de arquivo. Podes-nos contar um pouco em que é que consiste e como é que te deparaste com ela? Eu sempre gostei muito de ver álbuns de família, lá está. Eu passava horas com a minha irmã a ver álbuns, a ver as fotografias e assim. E depois foi quando... Isto aqui é relativamente recente, porque eu estava na escola e nós tínhamos que fazer também um trabalho que envolvia fotografia de arquivo. Nós tínhamos que utilizar fotografias que já existiam. Então nós fomos a um arquivo municipal de Vila do Conde. Depois, entretanto, também fui à Feira de Vendôme, que é uma feira de velharias. E tem a sua certa piada, porque, por exemplo, nessa feira tinha muitas fotografias à venda. Achei extremamente piada a isso, porque já os mais antigos diziam que não se deve deitar fotografias fora. Porque supostamente quando nós deitamos fotografias fora, a alma dessa pessoa também está a ir para o lixo. E isso aí tem uma certa piada, porque depois eu encontrar essas fotografias na feira é como se a alma dessas pessoas estivesse à venda. Então eu comecei a comprar essas imagens e agora comecei a colecionar essas imagens e com essas imagens eu criei novos projetos. É quase como... Existe um termo que é a fotografia vernacular, que é quando nós pegamos nas fotografias de arquivo e assim, e essas fotografias passam a ser nossas e nós apropriamos dessas imagens como se a alma daquelas pessoas nos pertencesse. Eu gosto muito desta... Pois, porque é bastante expressão. íntimo, estás a presenciar momentos, às vezes de família ou de amigos, e estás a usar isso para o teu trabalho. Exatamente, e depois, neste caso, por exemplo, eu estava uma vez na feira e encontrei muitas vezes que era fotografias de comunhões. E então, ok, pensei, vou fazer então um projeto com fotografias de comunhões. E depois, neste caso, é uma área da fotografia que eu também gosto muito, é a manipulação digital. Digital, ou então pegar mesmo em imagens e cortá-las e assim. E então já que eu gosto muito de fotografia, de manipular as imagens, ok, vou então fazer manipulações a estas imagens de comunhões e assim. E por acaso, às vezes é um bocado mórbido. Eu acho que depois também é isso que eu também agora ultimamente tenho passado muito para as minhas imagens, que é a parte mais mórbida, a ironia, sim. Sentes essa evolução, às vezes, ver projetos passado alguns meses e já não te sentes naquele mindset que tinhas na altura? Sim, por exemplo, o meu primeiro projeto, posso dizer que o meu primeiro grande projeto foi no primeiro ano, que foi Voz Kids Passando, que foi... Também te ia perguntar sobre isso. Eu expus em Arraigada, fiz a apresentação do livro, foi a inauguração de exposição, e aquilo foi mesmo incrível, e aquilo era fotografia documental, e foi mesmo, não sei, por acaso gostei muito. E só que depois, eu a ver agora aquilo que fiz, não digo que aquilo, sei lá, se calhar já não me identifico tanto com o tipo de fotografia, porque lá está, fui evoluindo e agora eu gosto muito mais vou criar o meu próprio tema, vou criar as minhas próprias imagens. No entanto, lá está, eu também gosto muito de fotografia documental, ainda é uma área que eu, uns anos mais tarde, ainda gostava de continuar, sim. Certo. Neste projeto é interessante que fizeste na tua terra natal, retrataste pessoas que se calhar conheces e é sempre uma perspectiva diferente. Eu ia inicialmente com uma ideia de vou fotografar apenas a regada. Só que depois, à medida que eu estava a fotografar, eu fui começando a construir uma espécie de linha narrativa. E porque depois eu estava
em Arraigada existem umas alminhas, que é onde as pessoas fazem... As alminhas são, não sei se sabes, estão sempre à porta da... Estão sempre nas casas, nas beiras das estradas. E aquilo tem uma frase que era: vós que ides passando, lembrai-vos dos que estão penando. E eu achei particularmente curiosidade à primeira parte, que era vós que ides passando. E depois eu pensei que parte das pessoas que eu estava a retratar, elas eram provavelmente as últimas pessoas a fazer aquele ofício. Por exemplo, nós tínhamos o Sr. António Ferreiro, que é provavelmente a pessoa mais velha que tem essa profissão lá em Arraigada. Ou temos, por exemplo, a Esperança, que é a pessoa que está no moinho, que aquele moinho já tem cerca de 400 anos, e provavelmente da família dela, ela é a última pessoa dessa geração a fazer o trabalho nesse moinho. E então é quase como se este trabalho é uma viagem pela história não só pela história das pessoas que povoam Arraigada, mas também, se calhar, tipo, das últimas pessoas que vão fazer aquelas profissões e isso. E tinha piada porque eu não conhecia muitas pessoas. E este projeto foi muito interessante porque permitia-me conhecer pessoas e conhecer as suas histórias, que também é uma cena que eu gosto muito, que é falar e saber como é que eram, sei lá, sim. E acabaste de guardar para a posteridade esses costumes e essas tradições, essas profissões, de certa forma. Sim, exatamente. E por isso é que lá está, eu agora posso dizer que se calhar eu não faço esse tipo de fotografia. No entanto, foi um dos projetos mais especiais que eu fiz, porque lá está muito de mim no sentido de eu nasci na Arraigada e então lá está, tipo, esse trabalho tem mesmo um sentimento especial para mim, sim. E aos teus olhos, como é que interpretas a fotografia? Mais nesta perspectiva de preservar o passado, ou de dar a conhecer novas perspectivas, ou se calhar um pouco de tudo? É um pouco tudo. É um pouco tudo. Lá está, porque eu desde posso fazer, por exemplo, num projeto, posso fazer fotografia documental, como noutro projeto, fotografia tipo mais artística, em que eu faço a relação, lá está, posso utilizar a fotografia de arquivo, tipo o pensamento das pessoas, histórias, lendas. Certo, e como é que vês o uso da fotografia nos dias de hoje, que está em todo lado? Toda a gente tem um telemóvel com uma câmara, toda a gente pode tirar fotografias. Vês que esta massificação da fotografia acaba por ser positiva, ou acaba também por banalizar a fotografia de certa forma? Essa pergunta é muito complexa, porque eu muitas vezes, ou às vezes dou-me muitas vezes a pensar nisso. Tem lados positivos e tem lados negativos. Porque imagina, eu não posso, porque eu podia criticar, não sei se posso ser isso, mas por exemplo, eu também comecei a fotografia de uma maneira muito banal, que era, como peguei numa câmara fotográfica e ia fotografar tudo que aparecia à frente. Pois lá está, pois aí eu que eu comecei a verdadeiramente a interessar-me pela fotografia e a pensar a fotografia. Só que depois na fotografia nós podemos dividir a fotografia quase quem? Temos a parte mais comercial e depois temos a parte mais artística. Sei lá, e depois é difícil pensar nisso porque, por exemplo, nós somos confrontados tipo, diariamente com centenas de fotografias e acaba por banalizar um bocado a fotografia no sentido de as pessoas já estão habituadas, pá, a fotografia é isto, todos podem fazer fotografia. E é verdade, todos podem fazer, da mesma, porque lá está, eu também comecei a fotografia a pensar nisso. Só que agora, lá está, quando há muita fotografia e há muita gente a fazer isso, eu acho que tipo, nós temos de diferenciar-nos pela genuinidade, pela inovação, que depois eu acho que é isso que nos caracteriza, que é, se tu realmente fizeres uma coisa boa e uma coisa que as pessoas gostam, pode haver muita gente a fazer fotografia que isso não vai ser nada, não te vai impedir, desde que as pessoas gostam daquilo que tu fazes. Certo. Quais é que são os teus sonhos profissionais para o futuro? Onde é que tu gostavas de ver? O que é que gostavas de estar a fazer? Isto tem piada, eu digo isso muitas vezes porque eu acabei o curso e ainda não sei o que quero fazer da vida. Quer dizer, não sei, mas ao mesmo tempo tenho algumas perspectivas, que era, eu gostava mais tarde se calhar tipo fazer um mestrado ou assim, continuar lá estar na área da fotografia documental, da antropologia ou assim, mas para já acho que gostava, sei lá, e primeiro estagiar e aprender com outras pessoas e aprender com outros fotógrafos e assim, porque eu acho que ainda tenho muito a aprender. Eu acho que, e depois neste caso isto aqui, eu acho que vou ter sempre muito a aprender durante a vida toda, por isso é que eu quero sempre, eu acho que vou querer sempre estudar e fazer, nem seja cursos e isso, sim. Olha, Jorge, obrigado por estares aqui connosco. Foi rápido. Este bocadinho, Okay. passou num instante mesmo.
E obrigado por nos dares a conhecer o teu trabalho e as tuas perspectivas e também Neste caso, não disse, mas podem visitar também, neste caso, para ver os meus trabalhos assim, eu tenho um site e também tenho um Instagram, que é jorgefilipsilva.cargo.site, que lá tenho os meus trabalhos mais completos e assim, e depois podem visitar o meu Instagram, em que vem já mais cenas aleatórias que faço ao longo dos dias. Pronto. É isso. Jorge, olha, muito obrigado. Obrigado, Bob. Sim. Estamos ao dispor, sempre que tiveres novidades. Ok, obrigado também por acompanharem este episódio. Para a semana, como sempre, estamos de volta com mais um convidado. Obrigado.